louvo a Deus pelo pastor dessa igreja, pela oportunidade, porque, como eu sempre falo, e hoje para você estar pregando no altar de uma igreja, o pastor da igreja tem que confiar muito, né, pastor? Porque tá difícil, irmãos, não tá fácil por aí, não. E eu louvo a Deus por esse segundo convite, de vários que nós vamos ter, né? Glória a Deus. Minha esposa ficou de vir, mas aconteceu um imprevisto, não deu para estar. Mas ela falou que o coração dela está ardendo para conhecer a igreja, conhecer o pastor, a esposa. Bom, meu pastor. Irmãos, abra a Bíblia de vocês no Evangelho segundo escreveu Marcos. Marcos, capítulo de número 10, a partir do versículo 46. Glória a Deus. Fala sobre o cego de Jericó. É um texto muito pregado, muito conhecido, mas Deus ele fala a cada dia, a cada instante, de uma forma diferente. Marcos capítulo 10, a partir do versículo 46. Eu vou estar lendo, irmão, somente acompanha na Bíblia de vocês, tá bom? Que diz assim, a partir do versículo 46. E saindo ele de Jericó com seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E Jesus parando, repita comigo, Jesus parou. Mandou que o chamasse. Então chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. E ele levantando de si, e ele lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Podemos sentar, irmãos? Nosso irmão já orou, louva a Deus. E nesse texto que eu acredito e creio, conforme vai falar com cada um de nós, comigo principalmente, e nós vimos que Jesus estava em Jerusalém, e quando Jesus vai com seus 10 discípulos, vimos aqui no texto, e por vários textos de milagres que Jesus tem realizado na jornada, nas estradas, e conforme a Bíblia nos fala e nós acabamos de ler, aonde Jesus estava uma grande multidão. Nós vimos por onde Jesus passava, existia uma grande multidão. E vimos aqui nesse texto que quando Jesus está em Jerusalém, indo para Jericó, eu entendo aqui nesse texto que quando Jesus está indo para Jericó, o cego Bartimeu já estava à beira do caminho. Mas a Bíblia diz que quando Jesus retorna de Jericó para Jerusalém, é que o cego Bartimeu percebe que Jesus estava vindo de Jericó para Jerusalém. E por que não, quando estava em Jerusalém, indo para Jericó? Eu acredito que Bartimeu já estava satisfeito com as migalhas que recebia na beira do caminho. Entendemos que muitas pessoas, por estar satisfeito de receber migalhas, não percebem que Jesus está passando.
Às vezes, a migalha, as pessoas estão tão satisfeitas com a migalha que esquece que Jesus, o próprio Deus, falou que ele tem o melhor dessa terra para mim e para você. Ô glória! E muitas vezes nós se deixamos pelas migalhas. E vimos aqui que quando Jesus retorna com os 10 discípulos e uma grande multidão de Jericó para Jerusalém, aleluia, o mesmo cego que ouviu dizer que ele estava indo, agora ele ouve que ele está voltando. Então, irmão, Jesus já está voltando. Eita glória! E uma coisa que me chama muita atenção, que o cego daquele tempo não é mesmo o cego de hoje. O cego de hoje, para você identificar um cego de hoje, é um óculos escuro e uma bengala na mão. Ou alguém lhe guiando, lhe segurando, para você identificar um cego. Naquela época era diferente. Os cegos, eles não poderiam plantar e nem colher. O cego não poderia trabalhar, mas ele precisava de sobreviver. E eu entendo aqui, conforme diz os textos anteriores, que naquela época, para que o cego pudesse sobreviver, ele tinha que pedir, ele tinha que mendigar. Mas para isso ele não poderia tomar essa atitude, eu vou ali pedir e vou mendigar, não. Ele tinha que ir até os magistrados pedir autoridade para poder mendigar. E quando era liberado para ele ir mendigar, existe na Bíblia, pastor, 3 tipos de capa, ô glória. A do profeta, a do rei e a do mendigo. O cara era ungido a rei, capa do rei. Era ungido a profeta, capa do profeta. Era liberado para mendigar, capa do mendigo. Essa é uma pergunta. Qual das três capas você está usando? E vimos aqui que foi liberado uma capa para ele usar, para que ele pudesse estar à beira do caminho mendigando. Ele não estava no caminho, ele estava à beira do caminho. Mas Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, ô glória, senão morrer. Uma coisa eu sei, quando eu estou à beira do caminho, eu vou mendigar. Quando eu estou no caminho, eu vou comer o melhor dessa terra. Aleluia! E nós vimos que quando ele percebe, porque ele era cego, mas não era surdo. Ele era cego, mas não era surdo. Então, ele precisava sair daquela situação. Ele precisava deixar de viver da forma que ele estava vivendo. A vitória dele, o milagre dele já estava prestes a acontecer. A Bíblia diz que ele começa a perguntar: o que está passando aí? Ele usou o que não tinha de melhor para chamar a atenção de Jesus. Ele só não enxergava, mas ele falava. Ele só não enxergava, mas ele ouvia. Ele usou o que ele tinha de melhor. Ele ouviu a multidão, ele ouviu o barulho. Agora, depois que ele ouviu, agora ele vai usar. Ei, agora ele vai dizer: quem é que está passando aí? Disseram para ele: é Jesus. Jesus de Nazaré. A Bíblia diz que ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, misericórdia. A Bíblia diz que algumas pessoas chegaram, eu chego até a acreditar que eram até alguns discípulos, que eu disse que tinha autoridade para mandar alguém calar a boca. O discípulo, eu acredito que deve ter chegado para ele: ó, cala a boca, rapaz, ele não vai te ouvir.
É ver uma coisa, irmãos, enquanto você está quieto, você não incomoda ninguém. Mas quando tu abre a tua boca, glória, você não está entendendo o que Deus está dizendo esta noite. Enquanto você está quietinho na cadeira, ninguém fala de você. Quando você abre a boca para falar com Jesus, abre a boca para descansar, para receber o teu milagre, alguém vai querer te parar. Alguém vai querer te parar. Agora, meu irmão, faça conforme o cego Bartimeu. Tentando calar ele, mas ele gritava: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Quantas pessoas pararam porque o irmão mandou ele parar? Quantas pessoas desistiram porque o irmão falou: você não vai conseguir? Quantas pessoas que poderiam estar aqui hoje não estão porque falaram: eu não vou, eu também não vou. Eu queria ver quando Jesus voltar, eu assim: Jesus voltar te levar, eu também não quero ir. Oh, glória! Mas a partir de hoje a tua atitude vai ser diferente. Você não entendeu? Eu vou repetir. A partir de hoje a tua atitude vai ser diferente. Quanto mais tentarem te parar, mas tu abre a tua boca. Se falar não vai, você vai. Se justifica, você vai. Porque Deus está passando. Eita, sério. Oh, aleluia. Eu estou sentindo a presença desse Deus aqui. Pessoas que entrarem cega vai sair daqui enxergando. Oh, glória! Eu estou te falando uma coisa. Eu estou te falando uma coisa. Cegueira. A física e a espiritual. A física nós já foi falado aqui. Sobre o óculos escuro, sobre a bengala. Agora a espiritual, para mim, pastor, é a pior que tem. Porque tem ódio na gente cega. A cegueira espiritual é a pior. Que não serve. É isso que eu estou na Bíblia. Eu vou te explicar. Uma mulher chamada Agar, um homem chamado Abraão. Esse Abraão agora manda embora a mulher chamada Agar junto com seu filho Ismael. Ela vai para o deserto. A Bíblia diz que ela vai excelente pelo deserto. Presta atenção e tu vai entender o que é cegueira espiritual. Quando ela vai no deserto, errante, a Bíblia fala errante, e quando fala errante é sem destino, porque deserto não tem direção, deserto não tem esquina para tu virar à direita ou à esquerda, deserto não tem prédio, deserto não tem padaria, oh glória, deserto não tem população da SEDAI, deserto não tem identificação, dizer assim, não tem, a pessoa disse onde tu mora mesmo, eu falei, olha, conhece a farmácia Moreira, isso, é ali perto do colégio, isso, porque tem esquina, tem rua, deserto não tem isso, deserto é deserto. A Bíblia diz que agora, enquanto tem pão e água, ela estava satisfeita. A Bíblia diz que agora acabou o pão e acabou. Entrou em desespero. Entrou em desespero. A Bíblia diz que ela pega a criança, pega um tiro de pedra, coloca a criança lá distante. E a criança chorando. Agora imagine uma mãe vendo uma criança chorando de fome e de sede. Quem é mãe sabe disso. Até quem é pai também sabe disso. Uma mãe vendo seu filho chorando. E ver chorar não é nada. Pior, tu vê chorar e não te dá. Aquele choro daquela criança foi tão tremendo. Aquele choro chegou no céu. Eu vou falar para o Arábia. Ei, por que que levou assim, ó? Você vai entender que é para você. Está chorando porque se você tem um Deus e cuidar de você e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você está passando. Eu vou te dizer, diz o contrário. Chegando. Fica Deus. Olha só. A Bíblia diz que o anjo do Senhor pegou nos altos céus e foi até aquela mulher. E a coisa que ele perguntou para a mulher: cadê a criança? Cadê a criança? Está morrendo de sede. Não tem o que beber.
nem o que comer. A Bíblia diz que o anjo do Senhor foi, tirou as vendas dos olhos dela. E quando o anjo do Senhor tira as vendas dos olhos dela, o que ela enxerga? Glória. O que ela enxerga? Um poço. Espera aí. A Bíblia só diz que o anjo só tirou as vendas dos olhos dela. Não falou que o anjo... Mas que diz que só tirou as vendas dos olhos e ela enxergou. O que eu entendi, pastor? O moço já estava lá. Ele estava lá. A solução do problema estava lá. E ia resolver o problema de alimentação dela. Já estava lá. Porque ela não enxergou. Segredo espiritual. Agora você entendeu? Sabe o que é segredo espiritual? O resultado do seu problema está diante de você e você não está enxergando. Você não entendeu isso, não. Você não entendeu isso, não. A Bíblia não fala que o anjo abriu o poço, o poço estava lá. O poço de Jacó estava lá. Às vezes você está procurando em os lugares da resposta e vai fazer. A resposta está aí, ó. A solução do seu problema está aí. Mas espera aí, eu vou numa igreja tal, que lá tem visão, revelação. Lá o irmão, ele sabe por irmão, não precisa ir tão longe. Aqui na tua igreja, é o homem de Deus. Aqui na tua igreja, precisa ele. Os irmãos, as crianças, a tua resposta está aqui. Mas não precisa ir para longe. Não precisa ir para longe. Cegueira espiritual te leva à ruína. Cegueira espiritual te leva ao esfriamento. Cegueira espiritual te leva a mendigar. Cegueira espiritual te leva a miséria. Mas hoje Deus está aqui. Esse Deus está passando aqui. Não vai receber, levanta a mão. Está recebendo que Jesus está aqui, vai mudar a tua história. Se te mexe. Oh, glória! A Bíblia diz que quando mais gritava, mas tentavam calar o cego. A Bíblia diz que Jesus parou, irmãos. Dificilmente tu lê no texto que Jesus para. A gente só fala que Jesus, né, caminha, que Jesus vai. Jesus parou. Por que ele parou? Por que ele parou? Porque ele ouviu alguém gritando por ele, dizendo: Jesus, filho de Davi. E ele parou. E quando ele para, eu acredito que ele chega para o próprio discípulo. Chama aquele lá. Ó. Chama. Agora entende uma coisa. Aqueles que mandaram o cego calar a boca, agora que vai ter que dar notícia. Jesus está chamando. Eita glória. Aquele que está te perseguindo, aquele que está te humilhando, aquele que está mandando você calar, aquele que está dizendo: não, aconteceu. Aleluia. Difícil vai ser. Agora imagina aqueles homens que mandaram ele calar a boca, ter que ir lá dar notícia para ele. É difícil. Tu já pensou aquele que te pisou e te humilhou? E não vai não para ver. Não vai não para ver. Porque quem está mandando não é pastor. Quem está mandando é Jesus. Vai lá. Chama ele. Você está entendendo ou não? Vai ter que já pensou, irmã, batendo na tua porta. Não. Aquela fofoqueira. Aquela que só vem falando mal de você, agora vai ter que bater lá, ó. Fulana, o que foi? Eu não queria vir não, mas quem mandou, né? Eu tenho que te dar notícia o quê? Mandaram te dizer que as portas vão se abrir. Mandaram te dizer que o que tanto que vai chegar. Mandaram te dizer que você vai ser promovido. Mandaram te dizer que aquela faculdade é sua. Mandaram te dizer que a tua promoção chegou. Mandaram te dizer que você vai conseguir.
Glória! Tiveram que dar notícia para o cego. Agora imagine uma coisa. Quando vão lá, que Jesus mandou chamar, quem foi chamar só poderia ser os discípulos. Por quê? Os discípulos eram mais estudados. Então eles sabiam que os mendigos daquela época não poderiam ir até Jesus. Não poderiam. Mesmo se Jesus chamando, eles não poderiam. Por quê? Estavam de capa. Ô, glória. Estavam de capa, não poderiam ir até Jesus. Aí fala, vamos lá, vamos dar um recado. Ele vai de capa até Jesus, Jesus não vai aceitar ele. Igual a mulher do fluxo de sangue. Ela não tocou em Jesus, ela tocou na orla. Porque ela é considerada como imunda. Irmão, estou sentindo a presença desse Deus aqui. Ela não tocou em Jesus, ela tocou na orla. O que é orla? A vestimenta de Jesus. E lá na bainha tinha umas orlas e uns sinos que somente um sacerdote ungido poderia usar. Oh, glória! Era a parte mais significativa do sacerdote. Então aquela mulher não tocou em Jesus, ela tocou na parte mais significativa das vestes do sacerdote. Oh, glória! Ela foi lá e para tocar, ela tem que o quê? Se arrastar. Para tocar, ela tem que se humilhar. Ela tem que descer. Ela tem que se humilhar. Nada. Glória. Oh, aleluia. Escuta aqui. A Bíblia diz que os caras vão lá. Vamos lá. Cheio de malícia. Vai lá e está te chamando. Eu creio que o Bartimeu, que era cego, mas não era surdo, aguçou bem e peraí, essa voz aí eu conheço. Quem está me chamando para ir lá, falando que Jesus está me chamando, eu conheço a voz. Foi o mesmo que mandou calar a boca. As vozes são conhecidas. As vozes são conhecidas. São os mesmos que mandou calar a boca e está mandando eu ir lá. A Bíblia fala que o cego se levantou. Escuta isso aqui. A Bíblia diz que o cego, eu vou fazer isso aqui. Tirou, Tu pode ler o texto. O cego tirou ou não tirou a capa? Tirou não. A Bíblia fala que ele lançou. Tirar é uma coisa, não é? Lançar é isso, ó. Sabe o que é isso? Ele jogou fora. Você não entendeu? Ele lançou, ele jogou fora. Por quê? Ele jogou a capa fora, porque quem estava chamando ele era paciente. Ele não poderia ir até Jesus. Acho que não vamos dar glória agora, pastor. Ele não vamos dar glória agora. Ele não poderia ir até Jesus de capa. Queria ouvir glória agora. E até Jesus tem que ir sem capa. Ele tem que lançar a capa. Ele poderia, irmão, pegar a capa, só tirar, pastor. Dobrar. Vou guardar. Que vai que eu preciso da capa. Vai que dá ruim. Vou ter que voltar no dia. Vou precisar da capa. Está guardando capa. Quando chegar o carnaval, usa capa. Quando chegar o Natal, usa capa. Quando chegar, como é que se fala aquele negócio que eles fazem aí? Na comunidade faz Itaguaí. Expo, obrigado. Quando chegar Expo, vai que eu preciso da capa. Guardou. A Bíblia diz que o cego não lançou. Pastor, olha, eu creio que o cego, quando pega a capa assim para jogar fora, eu creio que a capa até falou, vai me jogar onde? Não vai me guardar? Eu nunca mais vou precisar de você. Porque quem está me chamando, não precisa mais de capa. Quem está me chamando, vai mudar a minha história. Quem está me chamando, não é beira do caminho, é caminho. Eu não vou precisar mais de você.
Você está entendendo, não? Não quer ir até Jesus. Mas eu queria sentar com capa no pé. Tirar a capa. O que nós mais vimos isso? Para não falar máscara, mas estamos na capa, deixa só a capa por enquanto. Porque na máscara, eu lembro, eu morando lá em Santa Cruz, eu e minha esposa indo para a igreja no carnaval, eu e minha esposa, eu de mãozinha andada, morando em Santa Cruz, pastoreando em Paciência. No carnaval, a gente na rua assim, próximo da nossa casa, vem um bate-bola, irmãos. E o cara batendo a bexiga no chão, batendo. Eu falei pra minha esposa, esse cara vai dar uma bexigada na gente. Esse cara atribulado vai dar uma bexigada na gente. Eu falei, Jesus, não deixa o bate-bola me dar uma bexigada, não. Jesus, aí minha esposa, Deus, tu é pastor. Tu tá se preocupando com uma bexigada. Eu falei, meu amor, mas uma bexigada é uma bexigada. Quando chegou próximo de mim e da minha esposa, sabe o que ele falou, pastor? A paz do Senhor, pastor Adilson. Você não entendeu? Ele esqueceu que era crente. Ele esqueceu que estava de máscara e de capa. Aceita de volta para Jesus agora. Escuta isso. Pode tirar essa máscara, pode tirar esse bate-bola, tira a capa, tira tudo. Ele ficou segurando, eu fui lá e... Era um diácono da minha igreja, onde eu pastoreava. Estava de campo. Ele está de capa de mascador revela, irmãos. Não tem como, pode passar. Eu pensar que está enganando. Um mês. Uma hora. Uma hora. Glória. Essa hora ninguém dá muito glória, não. Eu sei disso. Eu sei disso. Nem eu daria. Falar de máscara e capa dói. Mas vale a pena. Porque quando eu estou sem máscara, sem capa, eu posso ir até Jesus. O Senhor falou em oração. A Bíblia diz que oferecia a sua capa. Ninguém ajudou ele, não, irmãos. Ainda cego. Ó, é barreira. Obstáculo para chegar até Jesus não é fácil. Chegar até Jesus não é fácil. Aceitar ele é uma coisa, mas caminhar até ele é difícil. Não é fácil, não, meu irmão. Aquele homem, ó, enfrentando obstáculo para chegar até Jesus. Agora imagina, quando ele chega até Jesus, o que Jesus fala para ele? Hã? O que queres que eu te faça? Jesus não sabia que ele era cego. Jesus não sabia que ele estava mendigando comendo migalha, sabia? Jesus, naquele momento, está se transformando no homem da lâmpada, no gênio da lâmpada. É o único que ele pergunta, uma resposta. Uma resposta. Uma pergunta certa, dado com a resposta que pode ser errada. Cuidado! Uma vez que tu faz uma resposta errada, já era! Já foi! O que queres que eu te faça? Jesus sabia que ele era cego, mas Jesus queria ouvir dele. Por quê? O cego, irmãos, ele poderia pensar o quê? Olha só, eu estou esse tempo todo comendo migalha, esse tempo todo mendigando. Jesus está me perguntando o que ele quer que ele faça por mim. Eu vou pedir o quê? Uma mesa posta, com muita comida e muita bebida. Vou me fartar. E se ele pede isso, Jesus ia dar. Tudo que tu pedires, crendo, recebereis. Tudo que tu pedires, Jesus te dá. O problema é seu, você que pediu. E se ele pedisse uma mesa posta, Jesus ia dar uma mesa posta para ele, como tudo. Mas ele era cego, mas não era bobo. Se eu pedir uma mesa posta, Jesus vai me dar. Eu vou comer de me infartar, e depois a comida vai acabar, e eu vou voltar para onde? Na beira do caminho, no dinheiro de novo. Agora, se eu pedir para enxergar, eita glória, você não entendeu nada? Se eu pedir para enxergar, tem gente que está entendendo aí que Jesus está falando. Se eu pedir para enxergar, ele vai fazer eu enxergar, aí eu vou fazer o quê? Eu vou trabalhar, aí vou ter comida. Na segunda.
na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo. Se pecar, eu vou ter comida. Janeiro, fevereiro, março, Jesus, eu quero ver, eu quero enxergar. Só isso eu quero enxergar. E só precisava de enxergar. Ei, nem sempre é o que nós queremos, mas sim o que nós precisamos. Nem sempre é o que eu quero, mas sim o que eu preciso. Talvez você está pedindo a Deus o que você quer, não o que você precisa. Ô, glória, você não entendeu. Às vezes você está pedindo a Deus o que você quer. E Deus quer te dar para você o que você precisa. Você tem que saber botar na balança o que você quer, o que você precisa. O que sabe queria era o quê? Comida, mas o que ele precisava era enxergar. A Bíblia diz que Jesus olhou para ele e diz assim, ó, vai, a tua fé é o quê? Mas ele queria salvação ou ele queria cura? Oh, meu Deus. Tem pessoas, pastor, que entram na igreja assim, olha só, com a perna meia torta, ó. Vou lá que o pastor vai orar por mim e eu vou ser curado. Isso é uma fé. Aí o pastor vai e ora e a pessoa não foi curada. Continua. Vai chegar em casa e vai murmurar. Que Deus é esse que não me curou? Jesus não está preocupado com a minha e com a sua cura. Ele não está preocupado que você orou por mim e eu continuei cego. Você orou por mim, eu continuei mudo. Eu continuei surdo. Eu continuei aleijado. Você não está preocupado com isso. Ele não falou para você, vai, a tua fé te curou. Não, ele falou, vai, a tua fé te salvou. Jesus está dizendo, mesmo se você não for curado, mas eu quero te salvar. Mesmo que você continue cego, mas eu quero te salvar. Mesmo que você continue aleijado, mas eu quero te salvar. Por quê? Eu não preciso, para mim ser salvo, eu não dependo da cura. Por quê? A Bíblia diz que quando, a nossa Bíblia diz isso, quando Jesus vir buscar a sua igreja, a gente vai receber o quê? Um corpo de glória. Um corpo glorificado. O que é isso, pastor? Um exemplo. Um cego. Aqui ele é cego. Né? Ó, cego. Jesus voltou. Ó o cego, ó. Olha lá Jesus. Olha lá Jesus, ó. Por quê? Ele já vai chegar lá com o corpo glorificado enxergando. Aqui o cara está andando assim, ó. Jesus voltou. Olha Jesus, ó. Olha Jesus. Olha Jesus. Vai recebendo um corpo glorificado. Deixa eu te dizer. Não bonito. Não tem sapato de pele de jacaré. Não tem gravata linda. Mas quando chega lá, eu não vou de gravata, eu não vou de sapato de pele de jacaré. Mas vou chegar com a... Glória! Aleluia! Você está entendendo? A preocupação do nosso mestre não é com a minha cura e com a sua cura, mas ele cura, eu sei que ele cura. Eu sei. Por que ele disse para o cego? Vai, a tua fé te salvou. A Bíblia diz, logo viu, logo depois ele enxergou. E seguiu Jesus pelo... Já não é mais beira do caminho, né? E seguiu Jesus pelo caminho. Quantas pessoas recebem de Jesus e saem do caminho? Quantas pessoas aqui já receberam bênção de Jesus, usou o pastor da igreja, e hoje ela não veio nem para agradecer. Não voltou para agradecer. Eu ouvi o pastor falando aqui que neném, a mãe do neném, morto no colo, orou, a criança pum, acordou, despertou, foi embora. Vou voltar, pastor. 3 meses depois, a criança morreu. A Bíblia diz, o que darei eu ao Senhor
todos os benefícios que ele tem me feito. Aí tem que ter cuidado daquilo que sai da nossa boca, falar de coisas que a respeito a Deus. Tem que ter cuidado que você fala, conta. Você falou, o que vai te cobrar não. Você falou, falamos a bem verdade ao certo. Em nome de Jesus, pastor, eu vou fazer. Olha só, rapaz. Jesus vai cair. Jesus descimento. E que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que ele tem me feito. A Bíblia diz que o cego, que agora já não é mais cego, ele enxergou o caminho, saiu da beira e foi prosperou. Quem anda no caminho, vamos se de pé, por gentileza. Quem anda no caminho, prospera. Diga ao teu irmão, anda no caminho. Diga ao teu irmão, anda no caminho. Quer prosperar? Anda no caminho. Mas tem um porém. Andar no caminho é estreito. Para andar no caminho é sacrifício. Para andar no caminho é peleja. Para andar no caminho é sofrimento. Andar no caminho é suportar afronta. Andar no caminho é suportar calúnia. Andar no caminho é suportar humilhação. Andar no caminho é suportar as pessoas falando mal de você pelas costas. Andar no caminho é suportar a afronta. Você ainda está aqui. Caminho. Ô glória, segunda mão do seu irmão que está ao seu lado. Eu quero permissão do pastor fazer uma oração para Deus tirar a venda dos seus olhos nesta noite. Você vai passar a enxergar. Você vai passar a enxergar o que Deus tem de melhor para mim e para você a partir de hoje. Você vai passar a enxergar aquilo que você não enxergava. Você vai enxergar até quem verdadeiramente são seus amigos, quem não são. Ô glória. Tu vai passar a enxergar até quem está com falsidade com você. Você vai passar a enxergar quem está batendo na tua escola dizendo que é teu amigo, mas não é. Tu vai passar a enxergar aquilo que Deus preparou para você. Às vezes você está dizendo, Deus tem coisas grandes para mim, mas você não enxergou que Deus tem coisa muito maior do que você possa imaginar. O que é grande para você, para Deus é pequeno. Ô glória, você não entendeu. O que você acha que é grande para você, para Deus ainda é pequeno, que Deus ainda vai fazer na tua vida.